A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o livro de Josué, capítulo 15, do verso 1 até o 19. E os assuntos do vídeo de hoje serão lute por aquilo que você ama, né? Então aqui nós vamos aprender a lutar pelo casamento, a lutar pela salvação. Então tem um exemplo muito bonito aqui do casamento do Atiniel com a Áquisa, né? Nós vamos estudar esse casamento e as lições importantes que tem para a nossa vida, para a gente poder aprender a lutar por aquilo que você ama, por aquilo que você quer conquistar, tá bom? E também nós vamos estudar que a salvação é necessário você lutar por ela, tá? Porque sim, o cristão ele pode perder a salvação, tá? Então vejo muitas discussões na teologia sobre se o cristão pode perder a salvação ou não, né? É só acreditar em Jesus Cristo e estar salvo? Não é assim que funciona, tá bom? Está escrito na palavra que a salvação é pela fé, né? Mas só que a fé sem obras ela é morta em si mesma, como está escrito na palavra de Deus. Então, não é só você acreditar em Jesus Cristo que você está salvo, não. Você tem um caminho a traçar, você tem uma luta para batalhar, para poder alcançar esse objetivo da salvação, tá bom? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, aqui nós vamos ver alguns textos que deixam bem claro isso, tá bom? Então, a salvação é pela fé? Sim, mas só ter fé em Jesus Cristo não te garante a salvação. Você tem que lutar, tem que praticar as boas obras, como está escrito na palavra de Deus, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. A gente vai fazer uma leitura rápida aqui, porque os primeiros versos aqui é sobre a herança das tribos, né? Mas quando a gente chegar no verso 13, a gente começa o estudo sobre a luta pelo casamento, tá bom? Vamos começar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. E foi a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo os seus familiares, até o termo de Edom e o deserto de Zim, para o sul, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul desde o ribeiro do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim e sobe do sul a Cádiz, Barneia, e passa por Esron, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até o mar, até será o vosso termo da banda do sul. O tempo, porém, para o oriente será o termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Oglá, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subinó, mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, ao qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro, e então este termo passará até as águas de Ensenes, e as suas saídas estarão da banda de Enrogel. E este termo passará pelo vale do filho de Imon, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é a Jerusalém. E subirá este termo até o cume do monte que está diante do vale de Imon, fora o ocidente que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Bacla. Esta é Kiriat Jearim. Então tornará este termo desde Bala para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo irá a Sicrom, e passará o monte de Bala, e sairá em Gibinal, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente o mar grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias.
Agora aqui no verso 13 vai começar a falar sobre o Caleb, né? E ele vai dar sua filha em casamento. Mas olha só a maneira interessante que vai acontecer esse casamento, né? E a gente vai aprender muito com esse casamento, tá certo? Que é o verso 13. Mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme ao dito do Senhor, a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Enaque. Este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Enaque, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Então aqui, onde a gente viu no vídeo passado, né? O Caleb com 85 anos expulsou esses 3 gigantes lá de Hebron, né? E eles fugiram lá para Gate, né? Lá para os filisteus. Então, aqui ele está conquistando as terras dele, né? Moisés tinha prometido essas terras para ele. Ele foi lá e tomou posse da terra, né? Então ele batalhou com esses gigantes e expeliu eles de lá, né? Verso 15. E dali subiu os habitantes de Debir. E fora dantes o nome de Debir, Kiriat Sefir. Então ele venceu os gigantes, né, lá em Hebron, e depois ele foi até Debir para conquistar Debir também, né? Só que como ele já tinha batalhado contra os gigantes lá em Hebron, né? Ele fez uma proposta bem interessante aqui, né? Para motivar as pessoas, a tribo de Judá, a conquistar Debir também, né? Aqui, ó, verso 16. E disse Caleb: quem ferir a Kiriates Sefir e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Então, da tribo de Judá, aquele que tomasse a cidade de Debir primeiro, esse ia receber a filha do Caleb como esposa, né? A Aquisa, né? Então, ela é um prêmio. Então, a sua filha seria um prêmio, né? E isso é muito bonito, porque aqui ela, quem iria receber a filha dele seria o melhor guerreiro, seria o homem que ia conquistar essas terras. E a tribo de Judá era uma tribo de guerreiros, né? O próprio Caleb era um guerreiro, né? Então não tinha honra maior para as moças daquela tribo do que casar com os guerreiros. Então o guerreiro mais forte que conquistasse a terra de Debir, né? Era o que iria se casar com a Áquisa, né? Então aqui já está ensinando a ele lutar pelo casamento, né? Vamos ver quem que foi o vencedor, quem que conquistou o direito de se casar com a Áquisa, né? Então olha só como o casamento é importante. Para você casar com a filha do líder, de um dos líderes da tribo de Judá, do Caleb, não é qualquer um. É aquele que conquistasse, tinha que vencer, né? Então, para quem você está entregando sua filha? Para quem você está entregando seu filho? Para qualquer um? O cara não conseguiu conquistar nada na vida, ele não conseguiu conquistar um emprego, não conseguiu conquistar uma faculdade, e você está entregando a sua filha de qualquer jeito para essa pessoa? Então fica aqui uma pergunta para a gente refletir, tá bom? Entregue. Se os seus filhos são preciosos para você, você só pode entregar para alguém que seja digno, tá bom? Aqui o Caleb, ele colocou à prova. Ele queria um noivo, um marido para sua filha que a merecesse, que mostrasse o seu valor. E aqui vai aparecer um homem de valor que conquistou a cidade de Debir, né? Porque naquele tempo os guerreiros eram a classe mais honrada entre a tribo de Judá, tá bom? Agora, no nosso tempo, é aquele que tem um melhor estudo, que tem uma faculdade, e principalmente aquele que tem o sentimento verdadeiro pela sua filha, né? Pelo seu filho. Então você não pode sair entregando seus filhos para qualquer um, tá certo? Então fica isso pra gente refletir. Aqui, verso 17. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. Então aqui o sobrinho do Caleb, né? O filho do irmão dele, né? O Otiniel, ele conseguiu conquistar a terra de Debir e se casou com Aquisa, né? Então aqui muito provavelmente o que motivou o Otiniel a batalhar, porque como ele era primo da Aquisa, eles já conviviam, então provavelmente ele já era muito apaixonado por ela, né? E ele viu essa oportunidade. Olha, nossa, agora eu tenho a chance de conquistar a Aquisa, né? Se eu vencer aquela cidade, se eu lutar com honra, eu vou conseguir conquistar e me casar com a mulher que eu sou apaixonado, né? Pela Aquisa e pela filha de um dos líderes da tribo de Judá. Então é uma honra muito grande, né? Então ele aproveitou a oportunidade. Então se você está querendo conquistar alguém, aproveite as oportunidades. Tem uma oportunidade de chamar para sair, chama para sair. Tem uma oportunidade de conversar, converse. Tem que buscar as oportunidades, tá bom? E lutar para você conquistar aquela pessoa que você ama, tá bom? A gente viu o exemplo do Jacó. Ele se apaixonou, né? E trabalhou 7 anos pela sua esposa, santo Deus.
Então, sempre tem que ter um sacrifício, sempre tem que ter uma luta para você conquistar aquilo que você ama, tá bom? E Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nos amar, né? Da mesma forma, a igreja não pode servir ali de qualquer jeito. Ah, eu acredito em Jesus Cristo, estou salvo. Não. Você tem que valorizar esse amor que Jesus Cristo derramou na cruz por nós e temos que ser obedientes à sua palavra. Temos que abandonar. Jesus Cristo falou várias vezes que nós devemos abandonar a velha criatura, abandonar até família, colocar sempre ele em primeiro lugar. Então tem sempre sacrifícios que nós temos que fazer para a gente poder ganhar a salvação, tá bom? A gente não ganha de qualquer jeito, né? Alguns largam o emprego para servir a Deus na obra de Deus, alguns largam, deixam familiares e vai viajar em viagem missionária, fica longe da família para falar do amor de Deus. Alguns perdem até a própria vida pregando a palavra em lugares que são proibidos, como é na Coreia do Norte, né? Então, sem sacrifício, sem luta, é impossível a gente agradar o nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem você mostrar os frutos da tua fé, também é impossível agradar a Deus, é impossível alcançar a salvação, tá bom? Então a salvação, Jesus Cristo cumpriu ela na cruz. Todo aquele que crer nele estará salvo, né? Porque a palavra nos ensina que a salvação é dom de Deus, né? Por nós mesmos nós não conseguimos. Então Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Só que Jesus fez a parte dele, agora é necessário que a gente faça a nossa parte, tá bom? Você tem que ser fiel a Cristo até o fim da sua vida, não pode negar o nome dele por nada, tem que dar um bom testemunho, praticar boas obras, tá bom? Porque senão vira bagunça que está no dia de hoje das igrejas, né? Se você pregar, for numa igreja que só prega que a fé salva, a gente vê Andressa Ura, que vê esse povo aí satanista abrindo igreja e falando que é de Deus. Não é, tá bom? Porque quem segue a Cristo segue o que ele ensinou, né? Não pode, tem que viver a lei de Deus, tem que viver o evangelho, tem que ter uma vida santa, porque Deus é santo, Jesus Cristo é santo, né? E se a gente não se santificar, o Espírito Santo de Deus não vai habitar em nós. Então é necessário santificação para você alcançar a salvação, tá bom? Então aqui fica uma lição muito importante para nós. No casamento, lute para você conquistar aquilo que você quer, né? Aqui o Otiniel lutou pela mão da Axa e conseguiu, né? E venceu. E uma coisa é você lutar para conquistar, né? Aqui ele conquistou a mão da Axa, né? Mas uma luta mais difícil ainda é você manter o casamento, tá bom? Então é uma luta diária. Todo dia nós temos que lutar, praticando, tentando agradar a tua esposa, a esposa tentando agradar o marido, um tentando ajudar o outro, sendo parceiros e principalmente vigiar e orar, né? Porque a gente é atacado de todos os lados, né? O inimigo quer acabar com as famílias. Então é necessário nós estarmos muito firmes nessa parte de oração, de buscar a igreja juntos, ter esses momentos importantes, né? E de ter um momento de passear também com a família, de curtir a sua esposa, curtir seu marido, curtir as crianças, os filhos. Então é muito importante isso, tá? Valorizem tirem esse tempo para vocês passarem uns com os outros, tá bom? Porque é muito importante, tem que ter esses laços que unem a família, tá bom? Passar momentos juntos, tá certo? Deixa o celular um pouquinho de lado e passem momentos juntos com a sua esposa, com seus filhos, a esposa com o seu marido e vamos alimentar esse amor, essa luta diária e vocês vão fazer a manutenção desse casamento, tá bom? E a mesma coisa com a salvação. Todo dia nós temos que ler um pouquinho da palavra de Deus, ir para a igreja, ajudar o próximo, praticar a palavra de Deus. É uma luta diária. E quando Jesus Cristo voltar, ou o dia que a gente morrer, a gente vai entrar no céu, tá bom? Porque a gente lutou o bom combate, como o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Vamos continuar a leitura? Verso 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, e então Caleb lhe disse, que é o que tens, né? Então ela foi falar com o Caleb, né? A Axa, né? Após ela receber o seu marido, né? O Otiniel. Então agora ela estava lutando pela sua herança, pelas terras para viver com seu marido, né? Então ela ficou feliz que casou com o Otiniel. Aqui ela veio pedir uma terra, porque ela ganhou uma terra de seu pai, mas só que ela vai pedir fontes de água aqui. Vamos ver, ó, verso 19. Ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. E então lhe deu as fontes superiores às fontes inferiores. Então aqui, o homem de valor é aquele que luta pela sua esposa, como o exemplo do Otiniel, né? E a mulher de valor é aquela que luta para viver bem com a sua família. Então ela já tinha recebido umas terras de seu pai. Só que ela persuadiu o pai dela, né? Conversou com ela, fez um pedido: Pai, a terra que o senhor me deu é seca, eu preciso de fontes de águas, agora eu tenho que começar a vida com meu marido, com o Otiniel, né?
Então me ajuda, assim, eu preciso de água, né? Então ele deu fontes de águas para ela e para que o casamento dela fosse abençoado e feliz, tá bom? Então case com uma mulher que pense no futuro, que está sempre pensando em como melhorar a situação dela e da sua família, tá certo? E mulheres, casem-se com homens que lutam para conquistar você todos os dias, tá bom? Agora, se o homem não luta pela sua esposa, com o tempo ele vai perder ela. Se a mulher não luta pelo seu marido e não busca melhorar a situação da vida da família, como aqui a Akisa fez com seu pai, o casamento vai se desfazendo, né? Então vamos lutar pelo seu casamento. Tanto o marido como a mulher, é necessário que nós lutemos, tá bom? Estudando para conseguir um emprego melhor, sendo mais carinhosa com o marido, com as crianças, o marido sendo carinhoso com a esposa, mostrando dedicação e exemplo, né? Que nem o Otiniel mostrou aqui, vencendo as batalhas do dia a dia, né? Todo dia trabalha e traz o sustento para dentro da sua casa, né? Então, nós somos guerreiros. O homem tem que ser guerreiro, tá bom? Tem que trazer o sustento para dentro da sua casa e tem que conquistar não só as bênçãos materiais de casa, mas as espirituais. E conquistar o respeito da sua esposa e dos seus filhos, tá bom? Então aqui a gente terminou a leitura do Josué. Agora eu vou fazer uma leitura do livro de 1 Coríntios, do capítulo 9, versos 25 e 27, que é um exemplo mais claro assim que nós temos que lutar pelo reino dos céus, tá bom? Nós temos que lutar para conseguir alcançar a salvação. Porque o apóstolo Paulo, que foi o maior pregador de todos os tempos, ele estava preocupado de não conseguir a salvação, né? Imagina nós, né? Então é que ele falou que luta pela salvação todos os dias e nos dá exemplos ótimos aqui. Vamos fazer a leitura? Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 e 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então aqui o apóstolo Paulo está dando exemplo dos lutadores de boxe das Olimpíadas, né? Porque eles se abstiam de vários alimentos. Por quê? Para atingir o peso, para poder lutar, né? Então eles, para ter um corpo saudável e atingir o peso para poder lutar, eles se abstiam de vários alimentos, né? Isso por uma coroa corruptível, que era uma coroa de louro, né? Que os atletas das Olimpíadas ganhavam uma coroa de louro, né? Não era medalha na época, né? Então, eles lutavam por essa coroa corruptível. Nós, cristãos, também temos que nos abster do pecado, tem que nos abster dos alimentos, tem que fazer jejum, né? Para você estar preparado para você poder lutar pela sua salvação. Porque nós não lutamos por uma coroa que corruptível, que estraga, né? Que nem a coroa de louros. A gente luta por uma coroa incorruptível, a coroa da vida eterna, que Jesus Cristo nos prometeu, né? Então, você está lutando pela sua coroa, você está fazendo jejum, você está se afastando do pecado, você está treinando o seu corpo, a sua mente, o seu espírito para poder alcançar a salvação, é necessário preparo, tá bom? Não entra no céu de qualquer jeito não, tá bom? Ah, eu acredito em Jesus, mas vive bêbado nas ruas. Ah, eu acredito em Jesus, adulterando a sua esposa. Ah, eu acredito em Jesus. Mente, 90% das palavras que você fala é mentira. Então você não é cristão de verdade, tá bom? A sua fé tem que condizer com o teu estilo de vida. Então tem que ter obras de fé, tá bom? Obras do Espírito Santo, tá certo? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Então aqui o apóstolo Paulo agora está dando exemplo da corrida, né? Que tinha as maratonas já nas Olimpíadas lá, né? Então aqui ele corre não como uma coisa incerta, sem um objetivo, né? Porque o corredor também tem a linha de chegada para alcançar, né? Tem um objetivo. O apóstolo Paulo também tem um objetivo, que é a salvação. Então nós temos que ter esse objetivo em nossas mentes todos os dias, para a gente conseguir correr para esse alvo, né? Para esse objetivo. Assim, combato, não como batendo no ar, né? Porque os lutadores de boxe fazem aquele treino de sombra, né? Fica batendo no ar, assim, treinando uma luta imaginária para depois chegar na luta verdadeira e se sair bem, né? Tá condicionado, né? Então aqui ele tá dando exemplo assim, olha, eu não sou que nem um lutador de boxe, fica dando soquinho no ar, não. Eu tô lutando para valer, eu tô lutando pelo evangelho, eu tô lutando pela vida eterna, né? Então, ele não tá lutando com coisa incerta, com algo imaginário. Ele tá lutando com a fé, com a certeza de que a gente tem que lutar com todas as forças para conseguir a salvação, tá bom? Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Olha só, então o apóstolo Paulo ele tem que dar o exemplo, porque não adianta nada ele pregar o evangelho,
mas não preparar seu corpo, não preparar sua mente, seu espírito, porque senão no dia do juízo ele ia ficar para trás. Ele não ia conseguir o objetivo, chegar na linha de chegada, né? Receber a coroa da vida eterna. Então é necessário a gente estudar a palavra, ensinar a palavra, mas principalmente viver a palavra, tá bom? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele colocou o seu corpo à servidão. Quem é servo obedece a Deus. Quem é servo obedece a Cristo, né? Então vamos servir a Cristo, vamos ler a palavra e vamos pôr em prática. E vocês lutem como os lutadores de boxe lutam para conseguir um cinturão ou uma coroa de louros aqui, que nem na época do Paulo, mas nós lutamos por uma coroa da vida eterna, por algo que não perece, que é para sempre, tá bom? Que é muito mais valioso que qualquer outra coisa. E tem um objetivo, um rumo, a linha de chegada da salvação. Então combata o bom combate e no final da sua vida, como o apóstolo Paulo, você poder falar assim: combati o bom combate, guardei minha fé, né? Não negou o nome de Cristo por nada, e vocês alcançarão a salvação e estaremos nós todos reunidos junto com Cristo nos céus. Esse é o meu desejo. Eu tenho certeza que é o desejo do nosso Pai Celestial também, que todos se salvem. Mas é necessário se preparar, é necessário correr, é necessário lutar para chegar na linha de chegada da salvação. Amém? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.